Fala pessoal, estamos ao vivo com mais um programa De Luca Entrevista aqui na TV 247, o programa onde eu entrevisto todas as noites alguém super bacana. Hoje eu tenho, acho que um dos meus entrevistados que eu mais tenho o prazer de entrevistar. Eu vou conversar com o ex-governador da Paraíba, o Ricardo Coutinho, do PSB. Nós vamos conversar sobre um processo de perseguição política judicial que ele está sofrendo na Paraíba. Vamos conversar também sobre os rumos do PSB, o seu partido. Eu quero começar lhe dando boa noite, governador, e perguntando como é que o senhor tem avaliado. O senhor tem 4 experiências de gestão, 2 como prefeito de João Pessoa, 2 como governador da Paraíba. Como é que o senhor tem avaliado o governo do presidente Jair Bolsonaro? Boa noite e obrigado por ter aceitado o nosso convite, governador. Boa noite, Luca. É um prazer enorme estar conversando com você e com certeza um monte de gente espalhada pelo país. Eu acho que o Bolsonaro não surpreende nada. Quem conseguiu observar o processo de ascensão do Jair Bolsonaro no vácuo político criado a partir do afastamento compulsório do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da articulação de forças que ia desde setores do judiciário, setores do Ministério Público, a grande mídia, percebia que Bolsonaro era aquele candidato que, já que não tinha ninguém, vai ter o mesmo, para tentar barrar a continuidade, ou o retorno das forças democráticas popular para governar o país. Bolsonaro é, infelizmente, profundamente despreparado. Ele não consegue compreender absolutamente nenhum tipo de política, faz questão de dizer isso, faz questão de zombar com isso, a partir do momento que diz que prefere, que a dele é ser militar, não é ser presidente. Ou seja, ele diminui o cargo, a instituição presidência da República, e faz um governo coerente com esse vazio, com essa espécie de era da ignorância que, infelizmente, tomou conta do país, ao longo dos últimos 4 anos, 5 anos. Eu penso também que e conversei numa determinada oportunidade, durante uma caravana do presidente Lula aqui no Nordeste, acho que em 2017, e ele perguntava o que é que eu achava, e eu dizia, presidente, é muito difícil a situação para este lado, porque quem foi até onde se foi, derrubando o governo de uma presidenta sem ter um crime de responsabilidade, articulando a grande mídia, fazendo toda uma campanha profundamente criminosa, do ponto de vista dos ataques, das calúnias, das difamações, das injúrias. Quem foi até aí não vai recuar na eleição para a presidência, porque se eles perdessem, seria a desmoralização. E deu exatamente nisso. O presidente Lula foi impedido, a esquerda não teve a capacidade de se unir em torno de uma candidatura. Esse é um problema grave que acomete, penso eu, esse setor, o setor da centro-esquerda, e, ao mesmo tempo, assume um governo que até hoje faz o anti-governo. Na verdade, eu acho, sinceramente, na minha opinião, você tem uma estratégia de torpedear, de bagunçar tudo, e no meio da bagunça, quem não tem projeto vai passando pelo meio. Ou seja, é uma bagunça institucional, é uma bagunça de políticas públicas e, ao mesmo tempo, o único projeto que está ali na mira dos que estão ao redor do presidente Bolsonaro é exatamente a venda do país. Se você olhar o que é que as palavras, e você fizer uma análise de discurso, de narrativa, é como se fossem camelôs vendendo absolutamente tudo que esse país tenha. Vende de imóveis, a pré-sal, a aeroportos, vende absolutamente tudo. Então, o país está sofrendo e deve sofrer o seu mais profundo ataque. Mesmo se esse governo terminasse daqui a 6 meses, o país estaria marcado para os próximos 10 anos, porque conseguiu atrasar ou destruir, em termos de educação, de políticas sociais, de políticas inclusivas, em termos de combate à fome, conseguiu destruir talvez 5 anos acumulados antes do acesso, antes do golpe de 2016, que levou Michel Temer à presidência.
Então, esse é um momento muito delicado. O que me parece importante no meio de tudo isso é que o mundo está acordando em relação ao Brasil. Aliás, em relação ao governo do Brasil. Existe um medo e uma repulsa generalizada, né? Isso deve influenciar, por exemplo, a questão da agricultura com a liberação de agrotóxicos. É claro que você vai ter está tendo uma reação e eu acho que o Brasil vai ter que recuar, né? Acho que, no final das contas, é momento das pessoas irem às ruas. É momento de retomar a disputa de ideias, apesar de toda essa ignorância, violência que está aí presente no cotidiano, né, dos brasileiros. Mas é fundamental acontecer isso. E eu fico esperançoso quando eu vejo e olho para as universidades que ficaram omissas e caladas durante o processo eleitoral do ano passado. Eu dizia isso num debate dentro da Universidade Federal da Paraíba, né, e dizia que a história iria nos cobrar muito caro tudo isso, né, mas as universidades começam a reagir contra o ataque, né, que é um ataque violento, porque é a inviabilização do funcionamento das universidades, esse corte de 30%, né, e, ao mesmo tempo, eu percebo que outros setores deverão também, no rastro da reforma da Previdência, engrossar um novo processo de lutas, ou seja, eu acho que nós teremos, no segundo semestre, um grande processo de lutas, né, com o povo na rua, com reorganização dos segmentos, com estudantes voltando a debater, com trabalhadores percebendo os prejuízos que estão aí no seu dia a dia, e fará com que a correlação de forças comece a mudar aqui dentro do Brasil. Mas, repito, para mim, o estrago que está sendo feito, ele perdurará, no mínimo, por uma década. Ricardo, você falou agora sobre a coesão desse bloco de esquerda, né? Você teve reunido em Brasília com Flávio Dino, com Fernando Haddad, com Boulos, com a Sônia Guajajara, fizeram uma carta em defesa da unidade desse campo de esquerda, desse campo progressista contra o governo Bolsonaro, né? Destacando a centralidade da questão democrática contra as ameaças que esse governo já está colocando em prática. Eu queria saber como é que você tem avaliado esse processo de oposição ao governo Bolsonaro e especialmente de uma figura aí no Nordeste, o senhor, do Ciro Gomes, que foi o terceiro colocado nas eleições do ano passado, mas que parece não ter se alinhado muito com essa oposição que vocês têm construído, né? Olha só, existe todo um reconhecimento dessas personalidades e de outras, de que a unidade de um campo, não mais um campo de esquerda, mas um campo democrático, é fundamental para fazer frente a isso que aí está. Ninguém se iluda, né? Os setores iluminados do PSDB, que formularam esse processo no campo da política em 2013, 2014, perderam as eleições, não aceitaram, né? Passando por vários outros segmentos, eles sabem que a corda esticou demais agora e que há um momento em que você tem que defender o que não foi feito lá atrás, mas que você tem que defender um campo democrático, as regras democráticas. E eu acho que o Ciro Gomes precisa compreender isso, não é? Eu não costumo fazer campanha olhando para trás, ou então me portar politicamente olhando para trás. Você tem ideia, em 2010, eu disputei o governo do Estado e naquela oportunidade, o PT e o presidente Lula foi o principal cabo eleitoral do meu adversário. E eu fiz questão de apoiar a candidatura da presidenta Dilma. Eu não fui para o outro lado porque eu não tinha um determinado apoio, né? Então, eu não posso estar dando tamanho a disputas localizadas dentro de uma eleição, e naturalmente sempre você tem um excesso de todos os lados, não é só de um lado, é de todos os lados. E esse momento o Brasil clama por isso, né? Eu acho que um dos problemas principais foi a falta de unidade em 2018, 2017, 2016, né? A centro-esquerda se achou que era mais fácil cultivar as mágoas anteriores do que propriamente olhar para o Brasil. E isso não pode perdurar. Então, eu penso que o momento é de fazer uma grande frente
democrática, que possa responder à violência da política proposta pelo governo federal, que possa defender conquistas históricas, não só dos trabalhadores, mas da sociedade como um todo, e que possa barrar essa onda de ódio, de violência que está aí tomando conta. E acho que Ciro Gomes é um personagem importante, né? Porém, é preciso reconhecer que tem outros personagens importantes, porque senão vai ser cada um por si, né? E a direita, e a extrema-direita, não é mais a direita, é a extrema-direita fazendo a festa em cima da incapacidade que nós temos, que alguns desse campo têm, de preservar ou de colocar os interesses do povo brasileiro sobre qualquer um outro tipo de interesse. Esse é o nosso sentimento. Roberto Requião, por exemplo, é uma personalidade que tem que estar no meio disso, um dos melhores formuladores sobre projeto nacional desse país, não é? Quer dizer, e esse foi um esforço que começou a ser feito no sentido meio que, a palavra correta não é essa, mas uma espécie de despartidarizar. Perceber que é possível conversar, independentemente de você ter um partido, do partido ter uma posição, do outro ter outra. Enfim, quebrar esse gelo e construir um espaço capaz de convergir, né, os diferentes. Então, essa é uma experiência, a outra experiência está no campo das fundações partidárias, inclusive com a do PDT presente, com Alberto Pasqualino presente, com a do PROS presente, a do PCdoB, a do PSOL, a do PSB e a do PT. Ou seja, nós estamos aí acompanhando como uma espécie de governo sombra, né? Um gabinete sombra, acompanhando as políticas, se é que se pode chamar de políticas, que o governo federal tem apresentado e procurando subsidiar a resistência de setores da intelectualidade brasileira. Ou seja, essa é outra frente, né? A frente no Congresso, eu acho que precisa, evidentemente, apertar a oposição, porque até agora quem fez a oposição foi o próprio governo. O governo, ele faz a oposição a si próprio, é uma espécie de antigoverno, né? Porque os interesses que os unem são interesses fisiológicos, né? Por trás daquela história de nova política, novo Brasil, não tem nada de nova política, tem todo um processo de fisiologismo recalchutado que vão daqui a pouco se ajoelhar perante o Centrão. Daqui a pouco estarão publicamente ajoelhados perante o Centrão e a mesma e velha política imperando aqui dentro deste país. Então, eu acho que a unidade deste campo é fundamental, ampliando para a unidade no campo democrático, para derrotar as tentativas e a visão fascista que está existindo dentro da nossa política e cuja tendência é crescer cada vez mais. Se você observar o grau de agressões contra mulheres, como cresceu? Como cresceu? As pessoas estão achando que é normal isso. Os crimes de racismo na própria internet, há 6, 7 anos atrás, ninguém fazia isso. Hoje se faz e hoje, quando você olha os comentários, é impressionante. É tão grave quanto o crime, porque os comentários são de apoio, né? E é este país que está aqui ao nosso redor, né? E que a gente precisa influenciá-lo neste momento, neste início, para redimensioná-lo, redirecioná-lo, né? E fazer com que o Brasil volte a respirar política. A saída está na política, né? Essa catarse que foi feita sobre o povo brasileiro, que talvez a neurociência daqui a algum tempo explique, né, o que é que aconteceu, né, como é que as pessoas se tornaram tão reativas, né, à própria civilização, se tornaram com tanta raiva, se uniram em torno daquilo que apenas que queriam ouvir, né, e que despejaram na eleição todo um ódio que ninguém sabe de onde veio, né, e que talvez essa coisa da comunicação de massas utilizando a internet vai explicar isso com a maior tranquilidade daqui a um certo tempo. Aliás, lá na Inglaterra, você já tem estudos e denúncias bastante claras e fortes acerca da participação dessa manipulação coletiva da população sobre o Brexit, né? Nos Estados Unidos, da mesma forma. Ou seja, aqui no Brasil a coisa foi tão evidente, né, que passou por uma facada que ninguém sabe se é facada mesmo, entrou por
por teses que vai do kit gay, ou seja, uma eleição pautada na mentira, uma eleição que, por incrível que pareça, um candidato não foi a um debate, não expôs o que é que gostaria de fazer, a não ser a violência costumeira, o estímulo à violência e o antipetismo. Ninguém governa com antipetismo, ninguém governa com antigoverno, né? As pessoas governam com propostas claras, porque senão você vai ter uma reação da sociedade. E essa reação pode até tardar, porém ela está vindo, né? Por conta da violência das atitudes tomadas pelo governo. Não, está sem o áudio dele. Está sem microfone lá. Pronto, já resolvi. Agora sim. Já resolvi. Eu fiz, às vezes, o microfone fechado. Eu estava dizendo que tem muita gente comentando aqui, muita gente elogiando o trabalho do governador, a Sônia Mourão, Eloy Menezes, muita gente da comunidade 247 participando aqui, Rosilene de Oliveira Rossi, Fabrícia Montenegro, quem mais? Vamos ver quem mais aqui. A Benete Clemente virou membro do canal, quero agradecer todo mundo que está assistindo aqui, eu vou lendo os comentários com calma depois, Marli Rios também, Aline Galvão, pedindo para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações, quem puder ajudar a seja membro no canal, clique no quadradinho azul aqui embaixo, e quem puder ajudar ainda mais, seja um assinante solidário, brasil247.com.br/apoio, seja um assinante solidário, lembrando que a gente só existe graças à participação de vocês. Eu vou aproveitar, governador, você falou sobre o PSB, a gente teve, nos últimos anos, a gente viu que o PSB, nas eleições retrasadas principalmente, não nessa passada, teve um alinhamento com o PSDB. Mas depois o partido parece ter retomado o seu destino rumo à esquerda, à centro-esquerda. Queria saber como é que o senhor enxerga o papel do PSB, que aqui em São Paulo, por exemplo, em Santa Catarina, tem nomes mais de centro, até de centro-direita. Eu queria saber como é que o senhor enxerga o futuro do partido. Se o senhor acredita que o PSB tem espaço para ser protagonista dentro dessa história política na esquerda brasileira. Eu acho, viu, William, que o PSB faz um reencontro com a sua própria história. O PSB é um partido de 70 anos, né, um partido que, como qualquer um outro partido, tem dentro de si posições diferenciadas, em algum momento essas posições foram mais diferenciadas ainda, e por uma ação do próprio partido, do presidente Carlos Siqueira e outros companheiros, houve uma repaginação no sentido de dar ao partido, né, de fazer com que o partido volte a ser aquele instrumento de luta, um instrumento de luta dos trabalhadores, da sociedade, da democracia. E penso que o partido vive um bom momento, tem uma boa bancada de deputados federais, muito mais qualificada do que na época em que ele se auto-inchou, com alguns nomes que não professavam, no meu entender, sequer o campo democrático, né, e que terminaram sendo convidados a saírem do PSB. Né? O partido também abraça bandeiras coerentes com a sua própria história, é um partido que tem clareza na dificuldade, né, e na destruição que representa a reforma da Previdência para a sociedade como um todo, não é só para o aposentado, não, porque a Previdência, de certa forma, é uma espécie de liga, né, do povo. Liga do povo brasileiro é aquilo que une, o sistema solidário faz com que um vá construindo o outro. É assim que as coisas funcionam, ou devem funcionar no regime de previdência. Né? E o PSB tem uma posição clara em relação a isso, tem feito bons combates, não é um partido igual ao outro, porque nenhum partido é igual ao outro, porque se fosse igual, estava todo mundo no mesmo partido. E eu acho que tem plenas condições de, tendo viabilidade, apresentar, né, ao povo brasileiro, primeiro, um projeto nacional,
né? Antes de apresentar candidato, tem que apresentar um projeto nacional. Eu acho que isso, sinceramente, sempre faltou durante esse tempo. Eu reconheço no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma, avanços importantíssimos, né? Eu acho que o Brasil nunca foi tão protagonista do ponto de vista internacional, né? Uma política do exterior ofensiva, coerente, multilateral, enfim. Eu acho que o Brasil se fez Brasil, se passou a ser respeitado, né? O Brasil nunca fez tanta inclusão social como fez com o presidente Lula. O Brasil nunca evoluiu como evoluiu na ciência, tecnologia e inovação, como naquele período. Enfim, você teve uma melhoria qualitativa indiscutível nas políticas públicas, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez tenha faltado esse projeto nacional e, dentro desse projeto, algumas reformas, né? Porque eu aprendi desde cedo, ninguém agrada a todo mundo. Quem achar que está agradando a todo mundo está sendo enganado, está se auto-enganando, né? Porque agradar a todo mundo é uma farsa. Você não pode ser farsa. Você pode até conviver e deve conviver com todo mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, ter clareza acerca dos interesses que estão ali em jogo. E eu acho que faltou essa clareza dos interesses. Tanto é que, quando o golpe começou a ser montado, né, o golpe parlamentar começou a ser montado, nós percebemos que nós não tínhamos resistência nenhuma. Nós percebemos que a população estava lá à disposição de ser manipulada, né, pelos grandes veículos, por aquelas notícias estapafúrdias, pela mentira mesmo, pela mentira. E eu acho que faltou exatamente isso, faltou enfrentar algumas questões. A questão da democratização da terra era uma questão que tinha que ter avançado muito mais. A questão referente à democratização dos meios de comunicação, do controle social, não é do controle do governo, é do controle social. A sociedade tem um direito de ser mais plural a informação que está chegando a ela, tem o direito de não ter a sua casa invadida por mentiras, tem o direito de não ter uma concessão pública, né, agindo como um partido político. Isso é um direito nosso, da sociedade. E eu acho que isso nós não conseguimos fazer no momento que nós tínhamos um poder, né, e uma aprovação coerente com tudo isso. Então, eu penso que falta esse projeto nacional. A partir do dia 30 de maio, a Fundação João Mangabeira e o PSB começam um ciclo de debates chamado Pense Brasil. Nós fizemos, em 2017, o Pense Paraíba, e trouxemos aqui um monte de gente bacana, Gessé, sabe, gente de todo o Frei Beto, gente de todas as áreas para poder debater o Brasil. Fizemos isso aqui na Paraíba, né? No sentido de, com internet, com presencial, a gente responder aos ataques daquela conjuntura. E agora estamos querendo discutir, né, vários temas, são 10 temas para esse ano, começaremos no dia 30 de maio no Rio de Janeiro, discutindo violências, ou seja, porque não é só a violência física, tem outras violências aí no meio, e segurança pública. Eu não sei se você sabe, o PSB é um partido que tem uma lógica de segurança pública com resolutividade, com organização, com territorialização, quer dizer, os governos, se você pegar a política que Eduardo Campos implantou em Pernambuco em 2007, a que nós implantamos aqui em 2011, a que Paulo Câmara está lá, você vai perceber uma resolutividade do ponto de vista da diminuição de homicídios, né? Eu peguei a Paraíba com 44,3 homicídios por cada 100 mil habitantes, deixei com 30, esse ano vamos baixar para 25 produtos exatamente dessa construção de 8 anos, né? Nós somos o único estado no Brasil que durante 7 anos seguidos reduziu, ano após ano, o número de homicídios. Isso tem uma política pública por trás dela, né? Então, nós vamos começar no Rio de Janeiro, que está essa loucura, onde um governador incita a violência, um governador incita o ódio, um governador diz claramente que atirar nos outros é algo normal. Que essa é a resposta do Estado. Como é que essa pode ser uma resposta do Estado você atirar em alguém? Mais do que isso, né? Ele sobe no helicóptero com as pessoas atirando as pessoas embaixo e usa isso como publicidade, né? Terrível, terrível. Quer dizer, eu tenho
maior respeito pelo Ministério Público, naturalmente, mas eu fico olhando, aqui até uma festa que, geralmente até uma festa que vai se fazer, o Ministério Público entra no meio, até 10, até 11, enfim. Aí você chega, o governador incita, né, a violência desta forma, né, acompanha, dá uma de repórter chamando para sobrevoar e atirar em pessoas. Isso é muito grave. Isso é muito grave. É preciso parar com isso. É preciso parar com essa história de tirar dinheiro da educação e liberalizar armas. Nós vamos fazer o quê? Não é? É preciso dar um basta nesta destruição do Brasil que estão aceleradamente tentando fazer. Né? E nós vamos começar exatamente no Rio de Janeiro. Quero ir no Observatório da Marés, da favela da Marés, quero da Maré, quero conversar com alguns setores, vamos fazer lá, provavelmente na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Enfim, vamos discutir a desnacionalização da nossa indústria. Nos melhores anos do Brasil, que foram indiscutivelmente 2003 a 2013, esse foi o período, né, do ponto de vista de políticas públicas, de afirmação de um modelo para o Brasil. Mas nesse período, que foi o melhor, você tem um incremento das importações na produção industrial que passou de 16% para 24%, ou seja, cresceu 50%. Você imagina como é que está agora, de 2013 para 2019. Né? Um dos setores que tinha diminuído a necessidade de importação de componentes era o petróleo. Ora, com a paralisia que fizeram e com essa ânsia de entregar o petróleo, que é poder, né? Concretamente entregando poder, é claro que esse índice de importação só fez crescer. Então, de importação para o produto industrial só fez crescer. Então, esse desafio nós precisamos discutir, porque você não vai ter retomada de crescimento, retomada de emprego, jamais sem que a indústria volte, né, a responder, a produzir as coisas. As coisas têm que ser produzidas para que a força de trabalho possa fazer parte, seja em maior ou menor grau, seja com alta tecnologia ou com tecnologia mediana. Mas é fundamental que isso ocorra. E me parece que nós, ao fazer isso, e ao rodar com o meio ambiente, ao rodar com uma série de educação, nós queremos compartilhar com o Brasil uma série de preocupações, mas principalmente um caminho. E esse caminho pode ser adotado por qualquer candidatura, não necessariamente uma candidatura do PSB. Agora, partido que não aspira ao poder, sinceramente, não é um partido orgânico, né? E nós aspiramos ao poder. Mas isso não é momento para isso, eu acho que esse é o momento de unir. Isso é um momento que fulano tal está pensando em 2022, o outro pensando em 2022, todo mundo pensando em 2022. Nós temos que pensar nesse momento no Brasil, e o Brasil só vai ser Brasil, só vai voltar a ser, né, uma pátria gentil para o povo brasileiro, se nós tivermos a capacidade de deixarmos as diferenças um pouco de lado e construirmos um campo para combater esse extremismo, para combater essa agressão à democracia. É isso que eu penso, o PSB pensa dessa forma, o presidente Carlos Siqueira também, né? E o nosso partido vem se retomando, se reformando desde, infelizmente, a morte, o falecimento do companheiro Eduardo Campos, que, creio eu, teria uma contribuição muito grande a dar a esses tempos de tão pouco diálogo existente aqui atualmente no Brasil. Vou aproveitar para ler alguns comentários, governador. Cadê? A Vânia Cristina Lucena diz: boa noite, Ricardo, abraço da Paraíba. Abraço da Paraíba, que não te esquece e aprendeu muito sobre qualidade com você. Gratidão. Wellington Luiz, o forrozeiro apaixonado, diz: Ricardo Coutinho, melhor governador da Paraíba, que hoje vem sofrendo perseguição política por parte da oposição, que não aceitam as vitórias de Ricardo. Avante, Mago Trabalhador. Mago é o apelido do Ricardo Coutinho lá na Paraíba, inclusive, para quem não sabe. Já nós vamos falar sobre esse processo de perseguição, Wellington, já você vai ouvir sobre isso. O Agassiz Almeida Filho diz: estamos levando a experiência de orçamento participativo do governo Ricardo Coutinho para a Europa, mudou a Paraíba. E a Sandra Coutinho diz: cada vez que te escuto
aprendo muito sobre política como instrumento de transformação para melhoria do nosso povo. É isso, pessoal. Continue mandando seus comentários aqui, que eu vou lendo para o governador Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba. Ricardo, eu quero aproveitar, você falou sobre os governadores aí do Nordeste. O Nordeste tem sido um polo de resistência, né? O interior do Nordeste, principalmente, né? Já que nas capitais o Jair Bolsonaro, no segundo turno, pelo menos, conquistou a vitória em quase todas as capitais do Nordeste, mas a região como um todo, pelo menos, foi um polo de resistência, né? O Haddad conseguiu a maioria em quase todos os estados do segundo turno, mesmo no Ceará, onde o Ciro Gomes ficou em primeiro, e também os governadores daí são todos oposição contra o governo do Jair Bolsonaro. Eu queria saber, nesse sentido, para que o senhor atribui esse protagonismo da região contra esse governo? Eu acho que há vários fatores, né? Um deles, indiscutivelmente, é que o Nordeste avançou muito no governo do presidente Lula e no governo da presidenta Dilma. As grandes obras de infraestrutura foram feitas nesse período, né? A presidenta Dilma, muita gente, né, na disputa procurava atacá-la, e eu acho que ela se comunicou mal, o governo se comunicou mal, mas foi o governo que, historicamente, mais investiu em recursos hídricos no semiárido nordestino. Não há nenhum outro, nem o do presidente Lula, é bom que se diga. Pra você ter ideia, a presidenta Dilma foi responsável pelo pagamento de 72% da transposição de São Francisco daquilo que foi feito, né? Até a inauguração do eixo leste, que foi o único inaugurado, né? O presidente Lula pagou 16% e teve vamos dizer assim, um grande mérito de ter tido a coragem de enfrentar isso, que não era fácil. Você lembra que até greve de bispo, greve de fome teve, né? Mas assim, se enfrentou isso e o Michel Temer pagou 12%. Ou seja, a presidenta Dilma teve uma participação fundamental. Tivemos o Parque Estiagem, que aqui na Paraíba nós fizemos todas as obras que nós nos dispusemos a fazer. Nós construímos, De Luca, 1.500 quilômetros de adutora. Construímos ou deixamos em construção com dinheiro em caixa. Ou seja, nenhum estado fez isso. Absolutamente nenhum estado fez isso, né? E isso foi fruto exatamente naquele período, que foi o período da crise, que começou a crise, porém nós mantivemos o nosso ritmo de investimento. O Nordeste, ele se redescobriu desde a filha de uma agricultora, sabe? Eu inaugurei uma padaria comunitária em Pombal, você sabe quem é, lá no estado do Alto Sertão da Paraíba, e eu lembro que lá todas elas tinham queimadores nas mãos, não nos braços, porque elas faziam bolo para vender na feira, e sempre que tirava o bolo naquele forno tradicional, pequenininho, queimava, né? Então, a vida delas era de queimadura. Todas elas, são 20 mulheres, todas elas tinham queimaduras no braço. E uma vez eu fui lá nessa comunidade e conversando com elas me mostraram lá, vendia bolo na feira. Eu disse, por que a gente não faz uma padaria? E aí investimos lá 170 mil reais, montamos uma padaria super moderna, tal, lá vai, e elas passaram a fabricar pão, bolo para vender no Penai, né, na merenda escolar, e vender também na feira. E eu lembro que na inauguração dessa padaria, né, a liderança delas lá chegou para mim, segurou no meu braço e disse, Ricardo, olha, a coisa mais importante para mim, em tudo isso que eu estou vivendo, é olhar para minha filha e ver, ela é agricultora, né, e ver na minha filha uma agrônoma. A agronomia é um dos cursos mais disputados que tem no Brasil e aqui na Paraíba também. Um agrônomo. Ou seja, você teve uma ascensão social importantíssima durante esse período. E o povo nordestino, diferentemente do que alguns analistas, sinceramente, se acham tão inteligentes, né, e que andaram dizendo na época da eleição, dizendo que o resultado da eleição era porque o povo dependia de política pública. Ora, se o povo dependesse, se tivesse esse perfil e colocar a dependência sobre a racionalidade, né, evidentemente que o voto não seria em Haddad, o voto seria em Bolsonaro, que era um voto do discurso fácil, da violência, do simplismo, ou seja, o voto característico daquelas pessoas que não estavam interessadas em aprofundar nada. A resistência do povo nordestino, que deu em média 66,5% em todos os estados, não é?
foi uma resistência que, a mim, particularmente, encheu de alegria, e acho que passou também pela capacidade que os governadores tiveram de construir um coletivo, que, no meu entender, poderíamos ter avançado mais, mas construímos uma identidade de região na esfera governamental que fez com que a região tivesse o melhor fórum de governadores. Em algum momento era o único fórum de governadores existentes, era exatamente o do Nordeste, em que nós discutimos uma série de coisas e que agora, eu conversei recentemente com o governador Rui Costa, da Bahia, agora eu achei extraordinária a formação de um consórcio. Porque se a gente está vivendo um momento de segregação, um momento de discriminação, então nós temos que dar conta aqui. Foi o que eu disse em 2016 com a ascensão de Michel Temer. Eu disse, não vai ter dinheiro nenhum para nós aqui. Então vamos ter que investir mais, cobrir aquilo que está sendo retirado. Por exemplo, em 2017, nós investimos 40 milhões na agricultura familiar, de compra de produto. A média que o Estado investia era 2 milhões. Eu tive que subir porque o PAA praticamente foi extinto. Baixou de 700 milhões para 37 milhões. Então, a gente tinha que subir aqui para dar gás, né, dar força, né, dar mercado para os agricultores familiares. E esse consórcio, ele vai ser uma experiência importantíssima. Porque, por exemplo, você precisa de um aporte de segurança no Estado. Por que você vai esperar pela Força Nacional, que é composta pelas polícias militares? Ninguém percebe isso, mas são as polícias militares que fazem a Força Nacional. Né? O governo federal entra colocar para um lado ou para outro, negar ou aceitar mandar a Força Nacional, mas são policiais militares estaduais. Então, essa cooperação vai permitir um melhor funcionamento solidário das polícias na área de segurança, vai permitir que compras governamentais caiam de preço pelo volume, né? Vai permitir uma política regional para o turismo, por exemplo. Nós temos capacidade de ser muito melhor que o Caribe, concretamente. Nós temos essa capacidade, né? E não dá para ficar esperando por um governo, principalmente agora. Você vai esperar o quê? Sabe, do governo federal. Então, essa lógica, né, faz com que o Nordeste possa, dentro de algum tempo, e já está acontecendo isso. Eu dizia isso na derrota das eleições, eu dizia isso. Dentro de algum tempo, o Nordeste vai ser visto como uma região fundamental, politicamente falando, para o Brasil. E eu acho que as coisas já estão começando a acontecer. Nós temos as melhores governanças, estão aqui, os melhores equilíbrios fiscais, né, de região estão aqui no Nordeste, as melhores experiências. Se você pegar, Pernambuco lidera educação, ensino integral, com 50% dos estudantes de ensino médio. Em segundo lugar, está a Paraíba, que esse é o 4º ano que nós começamos. Nós já temos 46% dos estudantes de ensino médio no ensino integral aqui dentro. Né? Ou seja, nós saímos de 0 escola técnica em 2010, para hoje nós temos cursos técnicos em 62 escolas de ensino médio. Isso é de um avanço extraordinário. E te digo uma coisa, esse papo de que falta dinheiro para a educação, eu nunca vi faltar dinheiro para a educação. Passei pela prefeitura de uma capital, João Pessoa, passei pelo governo do estado, pegamos o piso do professor era abaixo do piso nacional do magistério em 2010, deixamos com R$ 3.400 para 30 horas, ou seja, construímos mais de 120 escolas, não tinha ensino integral, hoje tem 153 escolas com ensino integral do ensino médio. Enfim, e me parece que quando você olha a experiência de gestão de águas do Ceará, está lá, é uma experiência importante, extraordinária, positiva, né? Então, eu acho que o Brasil precisa olhar para este outro Brasil, né, para esta outra governança, na contramão dessa governança que está lá sendo feita na esfera nacional, e perceber que tem muita coisa de resistência, de construção, né, de políticas convergentes, solidárias, e que está fazendo com que o Nordeste, que antes era um patinho feio, antes era a região que só dava problema,
antes era região de frente de emergência, tenha substituído isso, e nós passamos pela pior seca. Eu governei 1 ano com chuva e 7 anos com seca. Não vi um ato de invasão de uma feira, de um supermercado, um ato não teve. Por quê? Porque o Brasil avançou nas políticas sociais. É por conta disso, né? E os estados também aqui do Nordeste avançaram bastante. Ricardo, você falou sobre o avanço das políticas sociais, mas a gente ainda tem grande parte da população brasileira, inclusive no Nordeste, que é uma região que ainda é uma região muito desigual, que depende de aposentadoria. Você governou a Paraíba por 8 anos, eu queria saber como é que você tem visto essa proposta de reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro, e se ela for implantada como ela está proposta, que efeito prático ela deve trazer na vida das pessoas, especialmente das mais pobres? É um crime contra o povo. O Brasil está vendo de crimes. Aquela lei, aquela emenda constitucional que o Congresso aprovou sobre teto de gastos, fazer política fiscal dentro da Constituição, aquilo foi um crime, porque aquilo foi direcionado para negar à maior parte da população serviços públicos, porque o Estado precisa avançar nas áreas que são necessárias avançar. Eu não sou estatista, eu não sou estatizante por ser estatizante. Se eu governo no Estado, se tivesse me dado a oportunidade, eu disse isso à presidenta Dilma, se me deu a oportunidade de eu trazer parceiro privado para o Porto de Cabedelo, eu teria trazido na hora, compreendo, teria feito a licitação. Então, agora, quando o BNDES, quando o Temer apertou para poder vender a Cagep, eu digo aqui, eu não vendo a Cagep. Porque a Cagep, que é a Companhia de Água e Esgotos, né, passou toda a sua vida dando prejuízo. Por quê? Porque era um instrumento partidário de quem governava. Quando nós passamos a governar, desde 2015, 2016, começou a dar superávit, que sempre foi reinvestido, e no ano passado deu 100 milhões de superávit. Todo ele reinvestido. Então, aquela lei, aquela emenda constitucional do teto de gastos foi um crime. Foi um crime contra o Judiciário, contra o Ministério Público, só que todo mundo aplaudiu. Com aquela catarse lá, votaram em 24 horas aquilo, todo mundo aplaudiu como se fosse uma grande conquista. Conquista para quem quer ficar com dinheiro público, principalmente no mercado financeiro, né? E um golpe profundo contra o povo. A reforma da Previdência segue o mesmo caminho. É a antiprevidência, né? E não adianta você justificar que você precisa de um ajuste aqui ou acolá para você negar a Previdência. Porque o pior dessa reforma é a capitalização. O restante que está ali tem uns 2 ou 3 botes na sala, né? O BCP, é claro que o governo colocou aquilo para atrair o Congresso e dizer, olha, já cedei aqui alguma coisa, agora vamos passar o restante. O olho gordo todo é a capitalização. E a capitalização significa exatamente você fazer com que a Previdência deixe de ser baseada na solidariedade, ou seja, eu contribuo para todos e todos contribuem para mim. É isso que é, né? E para dizer que eu vou contribuir para mim no futuro. E essa conta não fecha. Eu não vou garantir minha aposentadoria, eu ou você ou qualquer um, fazendo com que haja uma contribuição particular capitalizada em algum banco. É essa a questão central. O resto, efetivamente, você percebe que o governo tenta retirar dinheiro para sobrar dinheiro para o mercado. Porque é igual os planos de saúde. Você lembra de uma época que os planos de saúde, eles bombaram, né? Era uma época em que a população começou a ter uma ascensão social, ou seja, um poder de consumo maior, e aquele pouquinho começou a ser tirado como algo indispensável para pagar um plano de saúde, né? É isso. Ou seja, até o pobre vai achar e vai cair na ilusão de que, além daquilo que é descontado no seu salário, ele vai encontrar um pouquinho do seu salário tirado lá do feijão, tirado ali do seu transporte, para poder pagar uma previdência complementar, privada, né, dentro dessa capitalização, e estufar, né, a barriga de recursos do rentismo, que está presente também aqui no Brasil. Então, eu acho que a Previdência, né, ela precisa ser combatida nas ruas. Eu não estou dizendo que não exista situações que precisem ser... É claro que sim. Aqui na Paraíba, no ano passado,
o déficit no ano foi 1.390 bilhões. 1.390 bilhões. É muita coisa para um Estado como esse, é demais. Né? Agora, é preciso compreender que eu não posso tirar o direito da mulher trabalhadora rural, ou então eu não posso dizer que um cidadão que trabalha como motorista, que trabalha como canavieiro, que trabalha em qualquer atividade média, né, da sociedade, essa pessoa vai ter que viver até 65 anos e trabalhar 40 anos, contribuir 40 anos. Isso é impossível, você não tem isso. Ninguém vai cumprir isso. Então você vai ter um dinheiro que não vai chegar ao seu destino final. É isso que está em jogo. E eu acho que a reforma da Previdência, se deixar só com o Congresso aprova. O Congresso vai tirar aquele bodezinho da sala, PCP, melhora ali a idade para a trabalhadora rural, né? Não, põe ali tanto, tal, enfim, e aprova. Só que a capitalização e o conteúdo dessa reforma, nós estamos num momento no Brasil que, sinceramente, não dá para achar que alguma migalha vai fazer alguma diferença. O momento no Brasil é barrar a destruição do Estado brasileiro. E se barra a destruição do Estado brasileiro derrotando as políticas que estão sendo propostas, ou as antipolíticas que estão sendo propostas. Então, eu penso que é preciso ir para cima do Congresso, mas é preciso ocupar as ruas, é preciso que o debate volte, é preciso que essa catarse, né, pouco elucidativa que se instalou no nosso país seja afastada e que a gente comece esse trabalho, né, comece essa retomada de espaço para discutir. Quem quiser que venha discutir a reforma, venha defender a reforma, tem todo o direito, mas é fundamental que fique claro para a nossa população o que é que se quer fazer com aquilo. Não adianta só dizer que o Brasil está quebrado. Ora, como é que a Previdência em 2013 tinha superávit? A Previdência tinha superávit por uma razão muito simples, porque tinha emprego. Sem emprego, não há superávit. Pode ter 500 reformas, não tem superávit. E nós não vamos ter emprego no Brasil com esta lógica que o Paulo Guedes representa. Não adianta ter ilusão com isso. A ilusão da reforma trabalhista, que alguns moderninhos antigos, né, ou antigos moderninhos passavam, era que os empregos iriam aparecer. Evidentemente que não, eles quebraram a Previdência, aumentou o desemprego e, ao mesmo tempo, fizeram com que o CNPJ proliferasse muito mais do que a carteira de trabalho e a contribuição para a Previdência. Eles quebraram a Previdência e agora querem dar um golpe fatal, passando a mesma ideia de que a reforma da Previdência vai resolver o problema do desajuste fiscal que esse país tem. Né? O que o país precisa é de desenvolvimento, o que o país precisa é de um projeto nacional, o que o país precisa é ter, efetivamente, inclusão das pessoas. Eu lembro muito que o presidente Lula sempre afirma, e disse isso naquela histórica entrevista que ele concedeu, né, que talvez ele termine sendo um dos maiores economistas, sem ter curso de economia, né, que esse país já viu, porque é isso mesmo, se você permite ao trabalhador comprar mais o básico dele, né, usar mais as coisas, é claro que vai desenvolver a economia de baixo para cima. Claro que isso vai acontecer, desde o combustível, desde o petróleo ao alimento, né, aos bens de consumo. É claro que isso vai acontecer. O Brasil precisa voltar a olhar para o seu povo, porque hoje o olhar que existe sobre o povo brasileiro é um olhar de ódio. Perceba nas entrevistas dos ministros, do próprio presidente da República, não se disfarça mais, é um olhar de ódio, é uma palavra de ódio, de rejeição, né? Aqui só o que é lá de fora é que é bom, como se nos Estados Unidos não existisse o maior número de homeless, de sem-teto, de toda a sua história. De toda a sua história. Você tem ali em Nova York, em Washington, uma quantidade imensa de pessoas sem teto, vivendo nas ruas. Você está passando por São Paulo, está vendo o que está acontecendo. Você sai aqui por dentro, no Brejo Paraibano, você percebe comunidades inteiras de taipa,
e apareceram aí em 3 meses. Né? É isso que está se transformando no Brasil. E é preciso, repito mais uma vez, dar um basta nisso. E a reforma da Previdência é o espaço adequado para que a população volte a discutir política, haja sobre os deputados, haja sobre o Congresso, e não permita um desmonte desse, porque será fatal para, inclusive, as gerações que estão chegando. Ricardo, a gente está quase no finalzinho da entrevista, tenho para mais 2 perguntinhas aqui. Uma delas é muito importante, eu disse para o Wellington agora há pouco que a gente ia fazer. Eu tenho conversado muito com jornalistas aí da Paraíba, como as pessoas que estão assistindo sabem, eu morei 5 anos aí na Paraíba, e eles têm me relatado um processo de perseguição que você tem sofrido, especialmente da justiça por conta da Operação Calvário. Você teme passar pelo mesmo processo que o ex-presidente Lula passou, de ficar inelegível, ou como em um caso mais extremo, como o próprio presidente, de até ser preso? De Luca, a Operação Calvário é uma operação que tem como foco a Cruz Vermelha, né, do Rio Grande do Sul, que atuava no Rio de Janeiro e em outros estados, incluindo a Paraíba. Aqui eles eram responsáveis pela gestão de um hospital, o Hospital do Trauma, que é o maior hospital. Eu, quando cheguei para governar, esse hospital tinha 148 leitos, hoje tem 331 leitos. Era um hospital que, a cada semana que tinha, parava um setor, ou seja, não atendia, morria muita gente, enfim. Esse hospital passou por uma grande transformação e tem um custo mensal na ordem de 12 milhões de reais, abaixo da média de hospitais idênticos existentes no país. Eu já fiz várias vezes essa pergunta aqui e ninguém conseguiu identificar aonde é que o Estado perde. Né? Aonde é que o Estado perde? Se nós estamos, se há um pagamento superfaturado, não há um pagamento. E me parece, porque eu não conheço os autos, né, que alguns pagamentos eleitorais foram feitos com contribuição da Cruz Vermelha, que estava sendo investigada no Rio de Janeiro e passaram a investigar aqui. Esse é o resumo da coisa. A partir disso, se juntou os meios de comunicação, se juntaram 97% dos meios de comunicação, com o maior ódio possível. Você lembra de revistas que publicavam coisas absurdas no plano nacional? Aqui está do mesmo jeito. Né? Todo dia se coloca uma mentira. Né? Por exemplo, eu voltei a trabalhar na universidade em janeiro, né? Depois me aposentei, tinha tempo, 40 anos de contribuição. Aí voltei para trabalhar e um blog diz... recebeu sem ir lá trabalhar. Eu pedi umas férias, né? É meu direito, eu tinha férias acumuladas. Então isso se espalha, né? Não, polícia foi na casa do ex-governador Ricardo Coutinho neste momento. Aí toda a rede se espalha para poder fazer com que uma pessoa tenha a sua reputação assassinada e que ela seja condenada previamente. Né? Então esse ser, que é um ser que o Brasil já conhece, e sabe no que é que deu na inviabilização econômica do país, na desmoralização das nossas empresas, né? na criminalização da política, né? Da má governança, na ascensão de pessoas que não tiveram o honroso direito de terem sido eleitas para aquele cargo, chegando ao poder. Deu nisso, deu nessa onda de bestial que nós estamos atravessando, nessa onda de ódio, deu tudo isso. E aqui na Paraíba, essa rede de comunicação que pega blogs, que pega uma série de coisas que não tem compromisso com a verdade, né? E que tentam naturalmente atacar e me atacar naturalmente, né? Me atacar principalmente. Eu tenho reagido porque eu não sou de ficar calado, eu não tenho contas a pagar em relação a nada disso, nem candidato fui. Preferi não ser candidato para... Né, levar o Estado, entregá-lo com 300 milhões de dinheiro vivo em caixa, né, com 2.700 quilômetros de estradas feitas, com 1.500 quilômetros de adutora, com orçamento democrático, com cidade madura, política habitacional com recursos próprios para a população idosa, com coisas desse tipo. Né? Preferi garantir a governabilidade, ficar sem mandato, mesmo sabendo que eu poderia passar por esse processo.
né? Não há nenhuma acusação contra mim, mas evidentemente que eu sou o alvo de tudo isso, né? Agora, eu penso que a função do Ministério Público é investigar. Se o Ministério Público investigar, é o seu direito, é o seu papel e é o seu dever. Agora, eu acho que não pode ter vazamentos seletivos, eu acho que não pode ter direcionamento para um setor político, eu acho que é preciso ter cuidado com a vida futura das pessoas, porque quando você faz uma busca e apreensão, você condenou aquela pessoa, né? E, ao mesmo tempo, é preciso separar aquilo que o STF disse, né? O que é eleitoral e o que não é. O que é eleitoral vai ter que ir para o TRE, e não ficar numa situação como essa que nós estamos vivendo aqui. Agora, a minha vida particular sempre foi essa, eu sempre fiz questão de remar contra a maré, e achava que nós tínhamos superado isso, né? Mas veio uma onda de ódio aí, mas eu tenho certeza que nós venceremos novamente. Eu sou um otimista, né? Eu acho que nós venceremos aqui, venceremos no Brasil também, porque há uma necessidade humana, é uma necessidade da humanidade, né? E com relação a mim, eu estou preparado para qualquer coisa, não respondo a nada hoje, porque eu não tenho o que responder. Eu costumo dizer que meu patrimônio é compatível com minha renda, sabe, se eu me agarrasse, eu tivesse algum medo que teria sido candidato, preferi não ser candidato, provavelmente, de acordo com as pesquisas, eu teria uma boa eleição no Senado, né? Fiz um outro caminho, e agora nós estamos aqui sofrendo isso, mas eu tenho certeza absoluta que a verdade ela vai vingar, né? E que não vão parar a ascensão de um projeto popular e democrático que nós implantamos no Estado. Eu sei que tem muito medo, particularmente dos grandes tubarões da mídia aqui, de você ter a Prefeitura de João Pessoa nas mãos do mesmo projeto do governo do Estado. Existe um grande medo, por razões óbvias, né? Verbas publicitárias. E sei que tem um grande ódio em relação a mim, porque nós democratizamos essa verba, não pagava por aquilo que não passava, pela publicidade que não pagava, que não passava, enfim, uma série de coisas que eram comuns antigamente. E nós refizemos isso. Mas eu prefiro acreditar, né, que por trás disso tudo esteja somente a busca da verdade, né, e que os direitos e garantias fundamentais das pessoas sejam respeitados. Isso é fundamental. É preciso aprender com o Brasil. Olhem a situação do Brasil hoje. Olhem em que se transformou de grande vergonha para o Brasil a prisão do presidente Lula. Olhem que não há mais absolutamente nenhum tipo de discussão, né, acerca da culpabilidade do presidente Lula. Observe isso, porque se tivesse uma prova sequer, William Bonner estaria até hoje, desde aquela época, até hoje, passando todos os dias no Jornal Nacional a grande prova que tivesse contra o presidente Lula. E não foi passada nenhuma, a não ser ilações, a não ser acusações, sem qualquer prova, enfim. E é claro que fizeram isso para tirar o presidente Lula da disputa, né? Agora, o Brasil está sofrendo porque lá fora, eu fui no debate, participar de um ciclo de debates na Universidade de Salamanca, em dezembro, e tinha lá uma grande plateia, porque todo mundo querendo ouvir sobre o Brasil antes da posse do Bolsonaro. Eu fui falar sobre desigualdade econômica, social, né? E a grande questão era essa. Como é que se desmoraliza a instituição Presidência da República? Como é que se pega o brasileiro mais respeitado mundialmente, né? Um cara que a alma foi colocada para fora em busca de uma conta no exterior, e não tinha, né? E, ao mesmo tempo, a única coisa que ele podia ser acusado é de ter uma sede de fazer política, né? Como se diz aqui no Nordeste, ter tara de fazer política. Era isso, né? E boa política pública. Pois bem, é preciso aprender com tudo isso. Com os excessos, eu fui autor de uma resolução aprovada por unanimidade na semana passada no Diretório Nacional do PSB, de moção de repúdio contra os ataques urdidos contra o STF.
Se você quer defender uma proposta de democracia até representativa, você não pode permitir que robôs e que pessoas articulem ataques sem fundamento, apenas de ódio, né, apenas o ódio, contra uma instituição como o Supremo Tribunal Federal. Né? Evidentemente que tem gente pescando em águas turvas, tem gente querendo destruir o que resta da democracia aqui dentro, para, provavelmente, um outro projeto de poder. E é preciso que a gente aprenda com isso. Eu estou muito tranquilo em relação a essas coisas, tenho feito esse debate, não me furtam o debate, né? Tenho feito esse debate e acho que a minha contribuição é exatamente essa, né? De uma pessoa que não foi candidato, que não teve participação em nada e que defende um projeto e que defende também companheiros, porque eu acho que você defender companheiros é uma necessidade, porque qualquer vida nossa, de qualquer pessoa, ela é feita de acertos e de não acertos, não é isso? Ou seja, quando você põe na balança, você percebe se aquela pessoa contribuiu mais ou menos, né? Em muita gente está tentando serem acusadas aqui, ou estão tentando acusar, eu percebo a grande contribuição que as pessoas deram com firmeza, com valentia, com coragem, nos enfrentamentos, para que a Paraíba saísse daquela condição de ser quase que o último estado do Brasil e fosse hoje reconhecido até por uma instituição que não é do nosso campo, como o Centro de Liderança Pública, o CLP de São Paulo, como o estado mais competitivo do Nordeste. É a Paraíba, ou seja, nós saímos do último lugar para ser o primeiro lugar, né? E no meio disso tudo teve muito sangue, muito suor, muita determinação de muita gente, de muito militante, de muito companheiro. Mas eu estou muito tranquilo e acho que o bom senso irá prevalecer e, principalmente, o respeito à verdade. Não se pode acusar pessoas sem ter provas contra essas pessoas. Não se pode fazer um conluio de meios de comunicação para tentar assassinar a reputação de alguém visando uma eleição A, B ou C. Não é possível fazer política desse jeito. Né? E é preciso que as vozes democráticas se levantem para barrar exatamente esse atrevimento antidemocrático que uma grande parte da nossa mídia vem fazendo. Ricardo, eu sei que a gente já está com o nosso tempo estourado, mas tem uma pergunta aqui para a gente encerrar o programa. O deputado Paulo Teixeira esteve na Paraíba e falou sobre você. Disse que você é um patrimônio do povo e que é um político que teria condições de exercer um cargo de vice-presidente numa possível chapa presidencial. Eu queria, para a gente encerrar, que você falasse, já agradecendo sua disponibilidade de conversar aqui com a gente no Brasil 247, no Deluca Entrevista, sobre o seu projeto. O que você tem em mente nesse momento? Você já tem ideia do que você, desses seus próximos passos na política eleitoral? E se realmente um convite desse pintasse para ser candidato a ser vice-presidente, se você toparia? É isso, quero aproveitar para agradecer você pela entrevista, governador. Olha só, meu grande projeto nesse momento é fazer com que a Fundação João Mangabeira, que é uma fundação do PSD, ela dialogue cada vez para fora do partido. Né? Eu fui presidido exatamente com esse intuito, falar para fora. Mais do que nunca, nós precisamos falar para as pessoas que estão ao largo dos partidos. Né? Porque muitas vezes a nossa lógica é falar para dentro. Então, quando eu fui convidado pelo presidente Carlos Siqueira, foi exatamente para poder fazer essa guinada na Fundação João Mangabeira. Esse é o meu intuito, né? E, ao mesmo tempo, ajudar, né, os quadros do PSB a termos uma excelente participação no próximo ano, no ano das eleições municipais. Em relação a mim, eu realmente costumo não pensar com tanta antecedência. E vou ser muito sincero com você, se eu pensasse, eu não iria dizer para você e para o Brasil agora, né, evidentemente. Mas eu proponho e luto pela unidade de campo. Né? Eu acho que os partidos têm que, de uma vez por todas, compreender o perigo que nos ronda. Não adianta fazer discurso bonito, não adianta dizer que um é mais bonito que o outro é mais bonito do que esse, que é mais estrutura, não tem, que é mais isso ou aquilo. Não adianta, nós temos que dar uma resposta a esse povo, tirar o Brasil dessa situação, recuperar a quebradeira que estão fazendo, ou destruindo sonhos, perspectivas de futuro.
Então é preciso dar essa resposta. E eu acho que o PSD, como um partido, né, uma bancada, sabe, que hoje nos orgulha, um partido centrado, um partido pode contribuir para isso, sim, e nós vamos estar juntos com outras forças. Nós não seremos hegemonistas nem exclusivistas. Nós queremos estar junto com outras forças para poder pensar e repensar esse país e dar um outro futuro a essa nação. É uma nação que tem terra, floresta, água, né, que tem capacidade, resiliência. Uma nação como essa não tem por que dar errado. Né? Não tem por que dar errado. Não pode ser conduzida por robôs de internet. Não podem ser conduzidas por representantes de outros países, representantes claros do poder transnacional. Nós não podemos. Isso não vai fechar a conta. Então, eu acho que olhar para o Brasil é ter a capacidade de construir este campo, né? E, ao mesmo tempo, apresentar um projeto, uma alternativa de unidade do povo brasileiro, né? Que junte empresários, que tenham seus negócios aqui dentro, né? Que muitos ainda estão iludidos, achando que tira direito do trabalhador, que vai aumentar aqui a minha lucratividade. Não vai nada, porque vai ter menos gente comprando. Então, se vai ter menos gente comprando, ele não vai vender mais. Né? Ou então achando que a Previdência que é o grande problema, tal, então acaba com a Previdência para poder consertar o país. Ou seja, tem alguns que ainda pensam isso, mas é fundamental compreender que esse número cada vez diminui. E diminui até agora em função da própria atuação do governo federal, do presidente, dos seus ministros. Né? Quer dizer, está na hora da oposição entrar em campo. E está na hora, principalmente, do povo entrar em campo, a partir das universidades, a partir da educação, a partir da luta contra a destruição da Previdência, a partir da luta do campo, né, contra a violência. Eu acho que está na hora desse grande ator, que é exatamente o povo brasileiro, ocupar o seu espaço e nos encher de esperanças novamente. Né? A vida é feita de esperanças. Então, a minha esperança é essa. Né? O que eu quero para mim, para o país, para o meu estado, é exatamente esse, é que a gente seja um condutor dessas coisas. Eu estou à disposição dessas coisas aí, de contribuir para o Brasil dentro, claro, das minhas limitações e possibilidades. Então tá certo, Ricardo. Obrigado pela entrevista. Pode deixar suas considerações finais para quem está assistindo a gente. Uma audiência muito boa, agradecendo a todo mundo que está assistindo. Governador, por favor, suas considerações finais para a gente terminar esse Deluca Entrevista. Obrigado, Luca. Volta aqui pela Paraíba. Tem muita coisa feita. Muita coisa feita. Você saiu daqui, eu acho que em 2014, né? Por aí. Né? Foi. Então tem muita coisa feita, tem muita coisa interessante acontecendo, né? Eu acho que a gente tem uma experiência fantástica, que eu acredito demais, do ponto de vista de Estado, eu não conheço nenhuma parecida, que é o orçamento democrático, grandes plenários, o governo que aprendeu a não ter medo do povo, de ir em busca de ser criticado mesmo, e ao mesmo tempo travar os confrontos verbais, que são tão importantes para construir consensos, né? E esse Estado avançou muito, né? E espero que vocês continuem a fazer esse trabalho essencial. O trabalho do 247 tem sido importantíssimo. Sabe por quê? Porque na vida tem que se ter coragem. Quando se perde a coragem, acabou tudo, amigo. Não sobra mais nada. E a coragem é fundamental nesses tempos de resistência, para que a gente saia da resistência e passe para a ofensiva. Né? O povo tem que passar a ofensiva. É assim que é assim a ordem natural das coisas. E é por isso que nós lutamos e estamos aqui dando vida longa, né, ao Brasil 247 e a todos aqueles que lutam por um Brasil, para os brasileiros em primeiro lugar. Obrigado, boa noite, estamos por aqui. Obrigado, governador, obrigado a todo mundo aí da assessoria que ajudou a essa entrevista ser realizada. Um abraço para a Edilane Ferreira, minha amiga aí de João Pessoa, já me cobrou aqui que eu não tinha mandado um abraço para ela, um abraço para ela também, para o meu pai que mora aí, e para todo mundo que assistiu. A gente vai ficando por aqui com mais um Deluca Entrevista. Continue acompanhando nossa programação aqui no Brasil 247, também no nosso site, brasil247.com.br. Amanhã tem mais, 9 horas da noite, tem Deluca Entrevista. Tchau!